Não é de hoje que o homem enxerga na natureza soluções para resolver seus problemas. Ainda nos tempos da caverna, o homem, que ainda não era o sapiens, ou seja, não havia desenvolvido a capacidade de pensar e raciocinar, se utilizava do fogo dos incêndios em árvores, causados por raios, para se aquecer, cozinhar alguns alimentos e se proteger do ataque de animais. Alguns milhares de anos depois, o Homo erectus, espécie um pouco mais evoluída, percebeu que ele mesmo poderia gerar o fogo. Uma inspiração na mãe natureza que ajudou e muito na sobrevivência da espécie. Com o desenvolvimento da inteligência, o Homo sapiens passou cada vez mais a ter a natureza como fonte de inspiração para resolver suas demandas, criar novas invenções, novas tecnologias. Foi, por exemplo, a partir da observação da estrutura do esqueleto das aves que Leonardo da Vinci criou um aeroplano, o primeiro protótipo do que viria a ser futuramente o avião. E se observarmos bem a natureza ao nosso redor, veremos que ela nos oferece uma gama de soluções prontas ou quase prontas, que somadas à inteligência humana nos dá infinitas possibilidades. Observe atentamente. Formigas transportadoras, aranhas tecelãs, passarinhos e insetos construtores. E a partir dessa observação ou de algo ainda mais próximo, uma espécie de reconexão com a natureza, muitos produtos já foram desenvolvidos. A malha da teia de aranha, capaz de grudar as presas, mas não as próprias aranhas, inspirou os curativos adesivos modernos, que colam na pele, mas não machucam, como acontecia com a cola dos curativos antigos. Além disso, eles já vêm com medicamento na formulação, assim como as aranhas tegenárias domésticas, que produzem e espalham nas teias substâncias bactericidas e fungicidas. E quem nunca ouviu falar dos sinais luminosos olhos de gato, que tem esse nome justamente porque foram inspirados nas pupilas dos felinos e são capazes de refletir a luz? E tem muito mais coisas. Produtos feitos a partir dessa observação da natureza já estão sendo usados, inclusive, para salvar vidas, como conta o biólogo e professor Ney Melo. A água-viva, ela inspirou a criação de um microchip capaz de detectar as células cancerígenas, isso usando assim, pouquíssimas gotas de sangue no exame. O que acontece é que a água-viva ela usa os tentáculos soltos ali na água para fazer uma triagem de elementos. Nem tudo ela vai comer, né? Ela, inclusive, tem algumas agulhas que a gente chama em biologia de nematocistos, que ela atira nas presas para poder paralisar, né? Tem ali uma toxina, a presa fica paralisada, ela vai lá e carrega aquela comida para dentro da boca dela. Só que nem tudo é comida. Então, o que ela faz com os tentáculos é justamente selecionar o que ela vai precisar. Então, o alimento ele vai ser identificado, absorvido e o resto eu descarto. Que tal se a gente tivesse alguma tecnologia que pudesse, dentro de uma gota de sangue que tem vários tipos de célula, detectar justamente aquelas que estão defeituosas? Uma célula cancerígena é basicamente uma célula que está se reproduzindo, se replicando enlouquecidamente, sem parar, e aquilo ali tem uma programação errada na célula. Pois muito bem, já foi desenvolvido um microchip baseado nessa ideia de seletividade dos tentáculos da água-viva. O que acontece é que esse microchip ele é coberto por uma rede de DNA capaz de reconhecer e se ligar às células defeituosas cancerígenas. É como se ele passasse ali um código de barras para conseguir perceber qual é a célula que é cancerígena e qual que não tem nada a ver, que eu posso deixar ali que tá saudável. E assim eu consigo detectar alguns tipos de câncer precocemente. Então esse sistema ele pode detectar até mesmo células que estão em metástase e que sejam raras, antes mesmo de formarem um tumor. Como você tem acompanhado na nossa série Inspiração da Natureza, essa busca de soluções no meio ambiente natural tem um nome: biomimética, termo recente criado para designar essa ciência que observa fenômenos e processos da natureza e se utiliza deles para inspirar soluções que beneficiem o cotidiano das pessoas. Ela parte do princípio que a resposta para todos os nossos problemas já está na natureza. E não é que a cada dia mais e mais áreas têm buscado essa inspiração, até mesmo na comunicação.
Se pensarmos bem, a comunicação humana se faz muito além da vocalização de palavras. E muito dessa comunicação não verbal vem da imitação do que está à nossa volta. Quando pulamos, por exemplo, estamos fazendo apenas o que os felinos fazem de melhor. E quando assoviamos, nós estamos apenas repetindo o canto dos passarinhos? Na comunicação publicitária, a biomimética é um campo vasto. Você sabia, por exemplo, que a logomarca das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro foi inspirada na geometria dos morros da Cidade Maravilhosa, especialmente o Pão de Açúcar? E num país tropical abençoado por Deus, com uma natureza exuberante e extremamente diversa, o potencial da biomimética no marketing é imensurável. Segundo o professor do Instituto Federal de Minas Gerais e doutor em administração de empresas, Helder Antônio da Silva, que fez um estudo sobre as logomarcas dos parques ambientais em Minas, o Brasil ainda utiliza muito pouco essa inspiração na natureza para a fixação da marca, mesmo nessas unidades de conservação. Ele acredita que isso pode fazer uma grande diferença na geração da confiança nas empresas e nos produtos. Você trabalha com a biomimética, você quer passar, além da questão da fixação da marca, a confiança no seu produto. Confiar que aquele produto foi feito pensando em preservar aquele ambiente, preservar a fauna, preservar a flora daquele local, né? E foi nisso que os parques, talvez, ainda não chegou nesse nível, pelo menos aqui nos parques em Minas Gerais que a gente pesquisou, sabe? Trabalhar isso um pouco mais, talvez a nível de colocar isso em termos de publicidades mais amplas, mais abrangentes na mídia, né, de alguma forma, e talvez trabalhar isso a nível de educação, né, para as pessoas que estão chegando nesses parques, né, mostrar esse tipo de coisa. E aí a gente consegue disseminar essa proteção ambiental que os parques almejam para as pessoas num nível mais abrangente. Na verdade, a própria natureza tem diversos códigos de comunicação. Para a bióloga e mestre em design Thalita Campbell, que há 10 anos trabalha com a biomimética no design, o homem precisa voltar a ter consciência de que é parte integrante da natureza. E essa reconexão vai permitir a apropriação de uma inteligência e de formas de comunicação muito mais amplas. Então, o que a gente às vezes limita a nossa comunicação por verbal e visual, a natureza ela traz ela expande essa interpretação do que é comunicação. Então, mudando a cor das folhas ao longo do ano, a gente consegue fazer uma leitura da passagem do tempo, dos ciclos, da estação, essa mudança de dia e noite, de marés. Isso comunica aos animais que tipo de forma de vida eles podem se organizar. Então, se eles vão procurar comida de noite, eles são todos adaptados a seus órgãos conseguirem ler o ambiente sem luz, assim como os animais diurnos, que têm atividade diurna, eles já estão todos adaptados a viverem sob o sol. Se é um animal que vive em um sol escaldante, ele vai respondendo, o corpo dele, a adaptação dele, a forma que ele se relaciona naquele ambiente, de acordo com esse conjunto de informações que aquele bioma traz. Então, eu acredito que assim, a maior joia ou a maior forma de aprender com a natureza em relação à comunicação é entender que a comunicação, a gente precisa pensar a comunicação de uma forma expandida, como uma experiência multissensorial. Então, essa sensação de bem-estar que quando a gente está na natureza, num ambiente natural, a gente sente. Então, assim, tem vários estudos, várias pesquisas que mostram como nós, como seres humanos, nosso organismo recebe benefícios com esse contato com a natureza. Inclusive, tem alguns tratamentos no Japão que chamam exatamente banho de floresta, porque já mediram que o hormônio do estresse é diminuído quando a gente está num ambiente natural, que os batimentos cardíacos diminuem a frequência, a nossa pressão cardíaca melhora. Então, nós temos vários benefícios orgânicos e sistêmicos por estar na natureza, justamente porque somos natureza. Então, quando você pergunta se a gente está se comunicando, eu acho que a gente
com esse pensamento de que não existe essa desconexão. A gente está o tempo todo se conectando. Eu acho que o grande barato dessa tentativa de ficar cada vez mais próximo é exatamente a gente conseguir ver que a gente precisa entender que também fazemos parte desse ciclo de dia e noite, que também fazemos parte de ciclos de 28 dias, que são ciclos lunares, e que todos esses ciclos fazem parte do nosso metabolismo, fazem parte da nossa própria natureza, porque exatamente somos natureza. Então, acho que a gente está se comunicando com a natureza o tempo todo, quando a gente sente vontade de estar perto, quando a gente traz a natureza para dentro, quando a gente fala assim, preciso, sei lá, sentir o cheiro do mar, ou sentir o cheiro da serra, ficar em contato, colocar o pé na grama, como você trouxe. Eu acho que isso são maneiras que o nosso próprio organismo tem de liberar o estresse ou de sentir uma sensação de boa, né? Esse prazer, porque é exatamente um resgate do que a gente do que a gente sempre foi, e que às vezes a gente esquece porque criamos uma nova lógica de tempo e de pensamento, né? Que às vezes é um pouco desconectada com a lógica de funcionamento da natureza.